Sejam todos muito bem-vindos ao Milhas 360, o seu canal de milhas aéreas. E hoje trazemos nosso último vídeo sobre o glossário do mercado de milhas para você ficar inteirado sobre diversos termos que utilizamos no nosso dia a dia e você começar a entender um pouco mais, né, em que situação, né, eles são aplicados e você passar a ampliar o seu conhecimento sobre esse mercado, beleza? Então vamos hoje ao nosso guia avançado, compartilhar com vocês aqui a nossa tela. E vamos lá. Tabela fixa, né? O que é uma tabela fixa? É um sistema de precificação em milhas, onde cada rota tem um preço pré-fixado, pré-determinado, né? Independente da demanda ou do preço em dinheiro, né? Programas como TAP Miles Go, Iberia Plus, Avianca, né? American Airlines, a Suma, né? A grande maioria dos clubes de milhas internacionais possuem uma certa tabela fixa. Inclusive, ela tanto é uma tabela fixa também, né? Então, as tabelas fixas são um paraíso dos milheiros experientes. De fato, onde a gente consegue extrair, né, as melhores passagens, né? Um detalhe também que a tabela fixa ela só pode ser emitida, né, para tarifas award, né? Que são as tarifas premium, né? São as tarifas que possuem um valor abaixo do mercado e está disponível apenas em milhas. Então, a gente precisa identificar se a tarifa é award para a gente conseguir emitir uma tabela fixa, né? Então, uma tabela fixa que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma tabela fixa da American Airlines com a Gol, né? Diversos voos internos dentro do Brasil em que a Gol opera, você consegue emitir essa passagem dentro da American Airlines por 7.500 milhas da American Airlines. Eu posso emitir um voo hoje que custa R$3.000 na Gol, mas esse voo vai ser sempre 7.500 milhas, independente da data, independente do valor que ele esteja custando na Gol, né? Obviamente, o milheiro na American Airlines é mais caro, mas ajuda demais, principalmente em voos em cima da hora, né? Você vai emitir um voo de R$3.000, você paga 7.500, você comprando o milheiro aí da American Airlines a R$100, ficou 7.500 mais taxa, vai sair uns R$800 a passagem, que custaria 3.000. Então, esse é o poder, né, da tabela fixa, que é de fato reduzir muito o custo da emissão, né? E onde ela se mostra mais eficaz é nas executivas, né? A gente consegue uma executiva, né? Eu dou exemplo no último vídeo da Suma, né? Que é o clube da Europa. A gente estava vendo aqui para um cliente, um executivo de Salvador, Madrid, estava 50.000 milhas, né? A gente comprando aí em termos de R$80, né? Ia sair 100 mil e de volta, ou seja, R$8.000, né? Essa mesma passagem, né, que ia custar 8.000, estava custando 14.000 e por quase 15.000 direto na companhia. Então, ela ia ter quase 50% de desconto aí só nessa passagem, certo? Então, alguns exemplos, né? Iberia Plus, São Paulo, Madrid, né? E de volta, 34.000 avios em econômica. Mesma passagem custa 5.000 em dinheiro. O preço em milhas não muda. Avianca, Life Miles, 63.000 milhas, executiva, América do Sul, Europa. Então, existem aí algumas tabelas fixas muito interessantes que ajudam demais a gente a reduzir, né, o custo, né? Já a tabela dinâmica é o sistema de preços em milhas, varia conforme demanda, temporada e preço do bilhete em dinheiro. Smiles, Latam e Azul usam tabelas dinâmicas para a maioria das rotas, né? Basicamente você converter a tarifa comercial em milhas, né? É o que é a tarifa dinâmica, é o que compõe aí basicamente 85% do mercado, né? São as tarifas comerciais, né? Que convertidos em milhas viram tabela dinâmica, né? Que ela oscila todo dia. As tabelas dinâmicas, a mesma passagem pode custar 60.000 milhas num dia e 180 no dia seguinte. Flexibilidade de datas é fundamental para economizar, encontrar bons preços, né? Um exemplo, Lisboa pela Smiles em baixa temporada custa 60.000 milhas a ida, em alta temporada 150. Diferença de 90.000 milhas na mesma rota, mesma classe, só mudando a data. Sweet Spot, né? Eu já dei até
conceito na nossa aula anterior, né? Mas é um resgate com custo-benefício excepcional, quando você consegue uma passagem de valor muito alto em dinheiro com poucas milhas, geralmente encontrados em programas com tabelas fixas e rotas específicas, né? Sweet spots são tesouros escondidos do mercado. Milheiros profissionais passam horas pesquisando as combinações de programas, parceiros e rotas para conseguir encontrá-los, né? Então, por exemplo, executiva de Lisboa para Nova York pela TAP por 35 mil milhas, né? Onde a passagem custa mais de 15 mil, né? Salvador Lençóis pela Azul, 2.200 pontos, né? Um voo que custa mais de R$600. São Paulo, Madrid pela Ibéria, 34 mil aves e de volta, né? Dica prática, os melhores sweet spots estão em emissões por parceiros, né? Usar milhas TAPs para voar Lufthansa ou Ibéria, aves para voar pela Brit. Estude as alianças, entenda e aprenda, né, sobre as tabelas de cada programa. Isso é fundamental para quem emite voos internacionais, para conseguir extrair esses ouros, né, que estão lá escondidos em cada emissão. MRV, média de retorno de valor, né, é a métrica que calcula quantos reais você obteve de retorno por cada milha utilizada. Divide-se o valor da passagem em dinheiro pela quantidade de milhas gastas, né? Contexto, MRV é o termômetro da eficiência do resgate. Quanto maior o MRV, melhor foi o uso das milhas, né? Ajuda a comparar diferentes opções de resgates para a mesma viagem, né? Então, como é que você vai avaliar, né, se uma passagem de 15 mil milhas na Latam é mais barato ou mais caro do que uma de 25 na Smiles, certo? Então, Paris custando R$6.000, a emissão com 80 mil milhas Smiles, né? O MRV, 6 mil dividido por 80 mil, dá 0,075 por milha. É excelente, mas a mesma rota, mas se tivesse 150 mil milhas, o MRV cairia para 0,04. Ainda aceitável, mas muito menos eficiente, certo? Dica prática, né? Mire MRV acima de 0,04 milhas para voos nacionais e acima de 0,05 para internacionais. Classe executiva geralmente dá MRV de 0,06 a 0,1, abaixo de 0,03, considere pagar em dinheiro, certo? Então, aqui é uma métrica para você, é um cálculozinho para você identificar se a passagem está valendo a pena com milhas ou não. E em qual companhia está melhor a emissão, né? Então, você pega o valor em real, divide pelo valor de milhas, e aí você vai ter um MRV, e aí você vai comparar entre as companhias para saber, né, qual é que vale mais a pena. Então, mesmo se você não souber o preço base do milheiro, com essa fórmula você consegue identificar qual é a companhia mais interessante para você fazer aquela emissão, né? Principalmente dentro do Brasil, né? Você vai emitir uma rota, por exemplo, Fortaleza, São Paulo. As 3 companhias operam, e você aplica esse cálculo aí, você vai identificar qual das 3 naquela data está mais barato. A Aliança Aérea é um acordo global entre companhias aéreas para compartilhar rotas, milhas e benefícios. As 3 grandes são Star Alliance, né, que faz parte da TAP, Lufthansa, United e Avianca. OneWorld, né, Ibéria, Qatar, Brit, Latam, né, American Airlines, e a SkyTeam, Air France, KLM, Delta, são as 3 maiores alianças de voos do mundo, né? As alianças expandem enormemente as opções de resgate. Milhas de um programa podem ser usadas para voar em qualquer companhia da aliança, e muitas vezes com preços mais vantajosos, né? Exemplo, com milhas TAP da Star Alliance, você consegue emitir voos da Lufthansa, Swiss, Turkish, com Iberia Avios, da OneWorld, você voa Brit, Qatar, Latam. Cada aliança abre dezenas de destinos adicionais, né? Dica prática, sempre verifique se existe parceiros da aliança antes de emitir. Muitas vezes, emitir pelo parceiro é mais barato. Usar milhas TAP para voar Lufthansa pode custar menos do que emitir direto pela Lufthansa, né? Então, é importante vocês verificarem essa questão, né? Porque às vezes existe, por exemplo, você emitindo com milhas, por exemplo, Smiles para voar pela Air France, pode ser mais barato do que você comprar
direto na Air France com as milhas dela, né? Então, sempre fazer essas comparações para saber qual melhor. Então, assim, já é um conhecimento mais avançado você precisa ter sobre emissões internacionais, né, sobre alianças aéreas e o que cada um, né, traz de benefícios, porque existem companhias que às vezes não emitem naquela rota taxa de combustível, então é melhor você emitir com as milhas de uma para voar naquela determinada companhia, porque, por exemplo, voltando da Europa, por certas companhias sai muito mais barato as taxas de combustíveis por uma companhia do que por outra, né? Isso é só um exemplo de como você poderia economizar. Fora que, às vezes, direto na companhia, o valor está estratosférico, como deu o exemplo da tabela fixa, né? Da American Airlines com a Smiles, né? E muitas vezes, até no trio de avios, você vê uma diferença grande entre eles. Às vezes, na Ibéria, está um preço, na United está outro, na Qatar está outro, e na Finnair está outro. Então, como você pode, é uma das exceções que existem no mercado de milhas, que entre essas 4 companhias você pode intercambiar milhas, você pode trocar, mandar de uma para outra, né? Sem nenhum custo. Então, vale a pena você cotar nas 4 e ver qual que está mais barata, e aí você transfere para aquela companhia e faz emissão dentro dela. Venda de milhas, né? Definição: a comercialização de passagens emitidas com milhas aéreas através de balcões especializados, sites ou diretamente a clientes. É um mercado paralelo que movimenta milhões, mas envolve riscos como bloqueio de conta, né? Tivemos um golpe aí da 123 Milhas, né, em 2023, onde ela comprava milhas de pessoas que vendiam, né? Eu, inclusive, tenho muita grana parada lá. E elas vendiam passagens com milhas a preço muito baixo. Então, elas estavam preparando ali um golpe, né? Que deu em 2023, estourou a bolha. Elas compravam milhas caras e vendiam mais barato, né? Então, terminou que a bolha estourou e deixou milhões de pessoas sem viajar e milhares de milheiros sem receber, né, por essas milhas vendidas. Então, hoje esse mercado se tornou muito mais profissional e hoje as compras de milhas é muito mais seguras. Existem balcões de milhas especializados com garantias, né, bem mais seguros do que na época da Hot Milhas, né? O mercado de venda de milhas no Brasil é enorme, porém opera numa zona cinzenta. Os programas proíbem formalmente a venda, mas a prática é disseminada. Trabalhar com balcões confiáveis reduz muito o risco, né? Então, um exemplo: você vende 200 mil milhas Smiles, comprada a R$18, né? Emite a passagem para o cliente no balcão e vende a 25 para ele, né? Lucro de 1.400, teve 38% de margem, né? Então, é dessa forma que, inclusive, nós da agência trabalhamos, né? Boa parte de nossas emissões é feita com milhas, onde a gente compra a um milheiro a baixo custo e vendemos a um preço próximo do mercado. Dica prática: se for entrar nesse mercado, comece com balcões estabelecidos e confiáveis. Nunca venda para desconhecido, respeite o limite de CPF e diversifique entre programas e mantenha registros de tudo. Pontos turbinados: o que são? Campanhas temporárias de acúmulo acelerados em lojas parceiras, onde o acúmulo por real é multiplicado em 2, 3 até 10x o normal. Então, funciona como um super cashback milhas. Aparecem principalmente em Shopping Livelo, Esfera, mais em data com Black Friday, Dia das Mães, Natal, né? Então, Shopping Esfera com campanha de mais 50% em eletrônicos, compra de 4 mil em TV, que normalmente dariam 4 mil pontos, agora dá 6 mil. Em campanha de 10 mil, a mesma compra poderia gerar 40 mil, né? Então, sempre planeje grandes compras na eletrodoméstico eletrônica para coincidir com campanhas de pontos turbinados. A diferença entre comprar num dia normal e um dia de campanha pode ser de 5 a 10 vezes o acúmulo. Conta família, né? É um recurso que permite juntar milhas de vários membros da família numa única conta, permitindo emissões com saldo combinado. Disponível para Smiles, né, onde tem um administrador e 8 beneficiários, e em outros programas com variações, né? Então, a conta família foi criada para resolver um problema de ter milhas espalhadas em várias contas que individualmente não rendem nada. Juntando, a família consegue acumular o suficiente para viagens maiores. Então, exemplo: pai com 30 mil, mãe com 25 e filho com 15. Ou seja, com a conta família, eles somariam 70 mil, suficiente para emitir 2 passagens em São Paulo e Salvador, que custariam R$3.200. Dica prática, né? Cadastre todos os membros da família no mesmo programa, concentre os gastos no cartão
na conta principal e use a conta família para unificar saldos menores, né? Então, a conta família é muito utilizada, a Smiles é muito forte nisso, né? As outras nacionais não têm esse hábito. Eu sei que tem outras companhias, né? A Livelo adotou agora, né? Uma modalidade parecida, mas é paga. Então, é uma forma de você, né, ter vários membros da família fazendo os gastos neles dentro da Smiles, voando Smiles e tal, e vocês unificam em um local só. Então, para a família, de fato, é bem interessante esse formato. Limitação de CPF, que é importantíssimo, né, para quem trabalha com milhas. Regra que limita quantos CPFs diferentes você pode beneficiar com emissões por ano em cada programa. Existe para coibir a venda ilegal de passagens em escala. Contexto: é a principal armadilha para quem vende milhas. Ultrapassar o limite pode resultar em bloqueio temporário ou permanente da conta, com perda total do saldo, né? Smiles e Latam, você tem 25 CPFs diferentes por ano, né? Sendo que as regras são diferentes de renovação. A Smiles sempre renova dia 1º de janeiro e a Latam, a cada emissão, ela conta 365 dias para liberar aquele CPF. Então, se eu emitir 10 passagens hoje, daqui a um ano vai liberar esses 10 CPFs. Se eu emitir daqui a um mês mais 2, então daqui a um mês e mais um ano, vai liberar esses 2 CPFs. Então, sempre que emite na Latam, daqui a um ano, ele libera esse CPF para uma nova emissão, certo? E na Latam você não tem como controlar isso, você tem que controlar na unha, porque eles não têm nenhum, só tem lá as saídas de passagem da sua conta, e você tem que fazer manualmente esse controle na Smiles também, mas na Smiles é mais tranquilo, porque sempre no dia 1º você zera os CPFs. E na Azul é de, se eu não me engano, 7 a 8 a 10, eles aumentaram, era 5 a 8, agora acho que é de 8 a 10, né? Então, dependendo do seu status, você tem ali a quantidade de 8 a 10 CPFs, né? Se eu não me engano, quem é agora o diamante, o nick deles, são 15 CPFs. Só que esses CPFs você tem que cadastrar previamente, que eles levam até 30 dias para estar ativo. Então, você não consegue fazer uma emissão, por exemplo, para menos de um mês para um CPF novo. Você primeiro tem que cadastrar na sua conta, esperar 30 dias para ele estar ativo, e a partir desse momento você pode fazer várias emissões para essa pessoa. Certo? Então, o ideal, quando você abrir uma conta na Azul, já cadastrar todas as pessoas, né, de sua família. Upgrade de cabine, né, o que é o uso de milhas para subir de classe num voo, tipicamente de econômica para executiva ou de executiva para primeira classe, oferecido por alguns programas como Latam PES e Smiles, né? Pode ser um excelente negócio quando o upgrade custa significativamente menos milhas do que emitir uma passagem direta em classe superior, mas nem sempre compensa, é preciso fazer a conta, né? Um voo Latam São Paulo, Miami, por exemplo, passagem econômica comprada mais um upgrade de 25 mil milhas para executiva. A emissão direta em executiva custaria 85 mil milhas, uma economia de 60 mil milhas, então valeria a pena. Dica prática: upgrade só vale se custar menos de 50% da emissão direta na classe superior. Verifique disponibilidade antes de comprar a passagem econômica. Não há garantia de vaga para upgrade, né? Então, cada companhia tem uma regra de upgrade, né? Uma você tem que ligar para lá para saber se tem disponibilidade, pedir para fazer o upgrade. Outros só no guichê. Outros tem um leilão, abre um leilão com 24 horas antes. Então, cada uma tem uma regrinha, aí tem que procurar saber como é que funciona em cada uma. Stopover, né? Que termo é esse, né? É uma escala prolongada, geralmente 24 horas ou mais dias, em uma cidade intermediária durante um trajeto sem custo adicional de milhas, permite conhecer 2 destinos em uma única emissão, né? Então, traduzindo em miúdos, é você fazer uma viagem, geralmente internacional, em que a companhia ela é obrigada a parar no país sede dela, né, antes de continuar. Então, a TAP é muito famosa nisso, ela tem um stopover de até 5 dias. Então, quando você compra no site da TAP, ela pergunta: você quer fazer um stopover de até 5 dias, tanto em Lisboa quanto em Porto? Digamos, você pegou um voo para Madrid, mas tem escala em Lisboa, você pode parar antes em Madrid ou em Lisboa, ficar ali até 5 dias e depois seguir viagem sem custo nenhum a mais, né? Cada companhia tem uma regra diferente para stopover, outras você tem que ligar, outras você
já aciona na hora da emissão. Outras você tem que emitir primeiro, depois mandar um e-mail solicitando. Então, cada uma tem uma regra diferente, e aí é importante você ver direitinho como é que aquela companhia trata o stopover, né, para você organizar direitinho a sua viagem. A TAP é mais simples, é a que já faz direto na emissão, né? Tanto que ele fala aqui que a TAP é imbatível, um stopover gratuito em Lisboa. Programe 3 a 5 dias em Portugal antes de seguir para o destino final. Verifique quais programas permitem stopover. Nem todos oferecem, né? E os que oferecem, cada um tem uma regra diferente para você utilizar. Open Jaw, né? Que termo é esse, né? Bem diferente. É uma emissão onde a cidade de chegada é diferente da cidade de partida ou vice-versa, né? Permite roteiros multicidades sem precisar voltar ao ponto de origem entre trechos, né? Ideal para viagens que exploram regiões inteiras, né? Como chegar para uma cidade e sair por outra sem comprar trechos internos separados. Exemplo, São Paulo e Lisboa e a volta a Roma, São Paulo. Entre Lisboa e Roma você viaja por terra, por trem. Paga-se apenas o Open Jaw em milhas, sem precisar de emissão extra para o trecho terrestre, né? Então, a dica prática é combinar com stopover, né? Então, você pode fazer um São Paulo, Paris, né? Com um stopover em Lisboa e a volta a Roma, São Paulo. Então, só aí você conheceu Lisboa, Paris e Roma. Então, uma viagem só de ida e volta para a Europa, né? Você conseguiu conhecer, né, 3 países, né? Só com as rotas de aéreo, certo? Fora o que vocês vão rodar em terrestre, né? E, obviamente, depois disso, vocês podem também emitir outros voos separados de aéreo se precisarem. É bem comum também. Mas isso aqui é uma forma de vocês otimizarem, né, o custo de sua viagem, né? O stopover, você consegue incluir Lisboa emitindo pela TAP, né, por exemplo. E no mesmo localizador, vocês podem emitir a volta por outra saída, né? A depender da companhia aérea, você consegue fazer o Open Jaw. Tem umas que não permitem, a Latam mesmo não permite fazer isso. Tem que ser sempre ida e volta do mesmo país, mas a maioria das companhias aéreas permitem. Interline, o que é Interline? É uma emissão de voo com trechos operados por companhias diferentes no mesmo bilhete. A bagagem são transferidas automaticamente e o itinerário é tratado como uma viagem única, né? Então, é aquela questão de você... um exemplo aquele daqui, São Paulo-Lisboa, né? Mais Lisboa-Atenas, pela Air France. Você vai até de São Paulo para Lisboa, você vai pela TAP, e de Lisboa para Atenas, você vai pela Air France. São emitidos no mesmo bilhete, via TAP, Miles & Go, né? Que é o programa de milhas da TAP. A bagagem é despachada em São Paulo e vai direto até Atenas, sem precisar retirar em Lisboa, né? Então, quando você envolve mais de uma companhia aérea no mesmo bilhete, isso é chamado Interline. Quebra de trecho, né? É a estratégia de emitir voos longos em etapas separadas para pagar menos milhas no total, explorando diferenças de preços entre trechos nacionais e internacionais. Então, isso aqui é muito utilizado, né? Por exemplo, aqui tem São Paulo-Lisboa, direto para eles mais das 70 mil milhas, né? Mais São Paulo-Recife, 15 mil milhas, mais Recife-Lisboa, 30 mil, dá 45, ou seja, você economizou 25 mil milhas só em você quebrar o trecho, né? Por uma saída mais barata para Lisboa. Em vez de sair direto de São Paulo, você pega um trecho interno, separadamente para Recife, e de Recife para Lisboa, né? Então, a Europa tem muita saída barata, né? Do Nordeste, por ficar mais próximo, né? Já para América do Sul, né? Ali, a região sul, né? Paraguai, Uruguai, né? Argentina, se você sair do sul, né? Ali, Curitiba, Rio Grande do Sul, o voo é muito mais barato também. Então, às vezes também vale a pena você pegar um voo interno até lá e de lá você pegar um voo para esses países. Então, é forma de a gente baratear fazendo quebras de trechos, né? Na América também, às vezes a gente quer voltar para o Brasil dos Estados Unidos. A gente pegando um voo interno até Miami, Orlando, muitas vezes fica mais barato saindo de lá para o Brasil do que pegando, por exemplo, Nova York direto, ou Knoxville, né? Outra cidade mais longe, né? mais distante do Brasil, terminam
ficando mais caro sem sair direto de lá, e se a gente fizer essa quebra, porque voo dentro dos Estados Unidos e dentro da Europa são muito baratos, então às vezes é interessante você mapear a saída mais barata para o Brasil, né, desses continentes, e aí internamente, se você não tiver nessa cidade mais barata, você faz um voo interno, que muitas vezes você consegue reduzir legal o custo da passagem. Emissão com milhas mais dinheiro, né? O que é isso, né? É uma modalidade híbrida onde parte da passagem é paga com milhas e parte em reais, oferecida por programas como Latam Pass, Smiles e Azul, né? Para quem não tem saldo suficiente para cobrir a emissão inteira, né? Então acontece muito de clientes que chegam aqui na agência, Marco, eu tenho um pouco de milhas na Smiles, só que ela só tem 20 mil e precisa fazer um voo de 50. Então, muitas vezes a Smiles permite que você paga parte do trecho com milhas e parte em dinheiro. Mas, assim, geralmente, Latam e Smiles não valem a pena, né? Por experiência própria. A única que dá bons benefícios, inclusive, às vezes barateia mais do que 100% com milhas, é a Azul. A gente emite milhas mais dinheiro, a gente vai calcular, às vezes é mais barato do que emitir ela diretamente total com milhas ou total com dinheiro, né? Então, esse conhecimento é bom você também ter para não perder dinheiro nisso, porque às vezes tem lá a passagem da Latam, que você paga 50% com milhas e 50% em dinheiro. Quando você vai ver, deu um desconto de 10% só que você gastou 50% da passagem em milhas, e o dinheiro e o desconto monetário foi de 10%, então não compensa. Então, sempre calcular direitinho para ver se vale a pena. Voucher jurídico, nosso último termo, é um crédito obtido via processo judicial, né? PROCON, reclamação formal com a companhia aérea, geralmente por overbooking, atraso grave, cancelamento sem assistência ou extravio de bagagem. O contexto, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é forte para o passageiro aéreo. Atraso, cancelamento e overbooking geram direito à compensação e muitos viajantes desconhecem isso, né? Por exemplo, um voo cancelado sem reacomodação em 4 horas, a ação no PROCON resultou em voucher de 3 mil da Latam. Overbooking na Gol já gerou 5 mil em voucher mais indenização, né? Então, na dica prática aqui, documente tudo, tire fotos do painel, guarde boarding passes, né? Registre os horários, reclame primeiro no site da ANAC, consumidor.gov, se não resolver, PROCON, o advogado especializado em direito do passageiro ou do consumidor. Beleza? Então, galera, já terminamos aqui o nosso guia de glossário, né, do mercado de milhas. Então, espero ter contribuído aí, feito vocês entenderem um pouquinho mais, né, de termos que a gente usa aqui no nosso dia a dia, para vocês também, quando estiverem assistindo um vídeo, né, sobre mercado de milhas, estiverem estudando sobre isso, tenham conhecimento agora, né, de alguns termos que vocês vão se deparar uma hora ou outra. Beleza? Então, meu nome é Marco César, especialista em milhas aéreas. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!